Fala, nação corintiana, tudo certo com vocês? Bom, bora falar um pouquinho agora sobre Breno Bidon. Será que o jogador vai ser vendido no meio do ano? Bora falar também sobre a ida do zagueiro Kaká para o Vitória da Bahia, tá certo? Mas antes disso, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e ative o seu sininho das notificações para você não perder nada, tá bem? Bom, recentemente o Marcelo Paz, ele deu uma entrevista ao canal do Veja que ele falou o seguinte, que o Corinthians vai precisar vender jogadores para o mercado do meio do ano, até porque nessa janela de transferência eu acredito que o Corinthians não vai negociar mais ninguém, até porque a janela se encerra na próxima segunda-feira, dia 2 de março, né? Então, provavelmente o Corinthians vai manter essa base, né? Quando o Marcelo Paz ele fala que o Corinthians ele vai precisar vender jogadores para o mercado do meio do ano para dar um combustível pro caixa, para os cofres do clube, ele falou que não só jogadores da base, mas que sim, esses jogadores podem ser Mateuzinho, esses jogadores podem ser o Bidu, o Yuri Alberto também, que já recebeu N propostas dos clubes europeus. Então, o Corinthians vai precisar negociar algum jogador nessa janela. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que o Breno Bidon, se ele não for vendido nessa janela do meio do ano, ele vai no início da próxima temporada e ele vai se tornar a maior venda da história do Corinthians. Ou ele ou o André. Um dos dois vão se tornar a maior venda da história do clube. Para quem não sabe, a maior venda da história do Corinthians é o Gabriel Moscardo, que foi vendido por 18 milhões de euros. Cara, o Breno Bidon, a tendência é que ele seja vendido, tá? Por 30, 35 milhões de euros. Muita gente fala que, nossa, o Bidon ele vale 40, 45 milhões de euros, 50 milhões de euros. Sinceramente, pessoal, para ser bem sincero, eu concordo que o Breno Bidon tá encantando muita gente. Inclusive no último jogo do Corinthians diante do Cruzeiro, até o Ancelotti foi observar de perto a situação do jogador, né? Mas eu acho pouco provável, para não dizer certeza, que não vai ter nenhum clube europeu que vá pagar 50 milhões de euros no Breno Bidon. Até porque lá no futebol europeu, rapaziada, eles costumam investir mais pesados em atacantes e jogadores que estejam prontos para resolver o problema do time de imediato, entendeu? E o Breno Bidon não é esse cara, tá bem? Agora falando um pouquinho sobre a ida do zagueiro Kaká para o Vitória. Ele que já havia, na verdade, já havia sido liberado, né, para assinar os exames médicos e assinar o contrato com o clube baiano. O empréstimo vai ser até o final da temporada, com obrigação de compra, tá? Caso o Vitória permaneça na Série A. E, sinceramente, se tivesse uma palavra para definir este exato momento, seria alegria, porque um zagueiro que claramente não tem a menor condição de atuar no Corinthians, né? Um zagueiro limitadíssimo, fraco demais, e pensar que ainda custou 24 milhões de reais os cofres do Corinthians. Parabéns, Augusto Melo, né? E, cara, só do fato do Corinthians
conseguir ter se livrado do Kaká já foi um bom negócio. Por que eu digo isso, pessoal? Porque vocês acham mesmo que vai ter algum lunático que vai pagar o que o Corinthians pagou no Kaká? Tanto no Kaká e tanto no Félix Torres. Não vai ter nenhum Zé Ruela que vá pagar o que o Corinthians pagou. Ponto final. E olha a que ponto chegamos. Por quê que eu digo isso? Porque nós vamos ter que rezar para que o Vitória permaneça na Série A, para que aí sim eles possam adquirir o Kaká em definitivo. Algo que eu acho que é pouco provável o Vitória permanecer na Série A. Portanto, pois é. E pra você, o que você achou? Comente sua opinião aqui embaixo. Tamo junto.